Anteriormente, em Caminhos da Humanidade, a Era do Bronze, Hammurabi criou o novo Império Babilônico e ficou famoso por seu código de leis. Neste episódio, conheceremos como a Era do Bronze via o papel da mulher na sociedade. Assista aos vídeos anteriores, em especial o último, para compreender melhor o que vamos apresentar, ou você terá dificuldades de entender o contexto histórico da época abordada pelo vídeo. Deixe seus comentários ao final, respeitando as opiniões dos outros da mesma maneira que você gostaria que respeitasse as suas. Segundo a antropóloga Marija Gimbutas, todas as culturas europeias da pré-história foram em geral adoradoras de uma ou mais deusas e caíram diante dos invasores indo-europeus que chegaram a partir de 1700 a.C. Eles trouxeram novos deuses guerreiros, em especial versões de Marduk-Baal, o deus do raio da Mesopotâmia, tais como Taranis, Thor, Donar, Perun, Zeus e Júpiter, todos nomes de deuses masculinos originários de uma cultura guerreira da Ásia Central, falantes da língua indo-europeia, onde o papel da mulher foi fragilizado e restrito a um status entre o escravo e o homem livre. Basta olhar a mitologia produzida um pouco mais tarde pelas sociedades que eles produziram. Na mitologia grega, Zeus era um esposo infiel, sempre se aproveitando das mulheres. Seu irmão Poseidon, um estuprador e sedutor de uma bela sacerdotisa que foi tornada em Medusa pela própria deusa Atena para ser castigada por sua beleza. Hades, o deus do submundo, era o sequestrador de Perséfone. Outro mito sobre a criação da humanidade, segundo os gregos, revela que os deuses criaram só os homens, mas para puni-los, os deuses fizeram a primeira mulher, Pandora, e lhes deram uma caixa com todos os males que ela abriu por curiosidade. Os gregos chamavam a mulher de o belo demônio e por vezes a consideravam útil apenas para a procriação. Para os romanos, a mulher era uma propriedade. Para os nórdicos, podia ser estuprada livremente se fosse de outro povo. Estas são amostras de como o machismo europeu já oprimia a mulher antes que estes povos conhecessem as religiões monoteístas que têm sido apontadas como criadoras do machismo. Embora em algumas civilizações tenham existido mulheres na liderança, foram exemplos circunstanciais e isolados e não necessariamente as mulheres comuns desfrutaram um melhor status. O mesmo pode ser dito se analisarmos o papel da mulher na cultura indígena pré-colombiana, legada ao serviço braçal, cuidando da casa e dos filhos enquanto o homem saía para caçar e lutar. Igualmente na China antiga e seus povos vizinhos, a mulher era totalmente submissa aos caprichos do homem. A tribo da bacia do Congo, os Mongonkundos, tem um herói ancestral conhecido como Lonkundo. Segundo seu folclore, este caçador teria pego sua primeira mulher numa armadilha de laço usada para os animais, e ao se apaixonar por ela, libertou-a e tornou-a sua esposa. Mais tarde, o caçador adquiriu várias outras esposas, até que elas brigaram entre si, e Lonkundo brigou com sua primeira esposa. Para a humilhar e lembrar seu lugar inferior, ele se gabava diante dela de tê-la pego em sua armadilha. O mito demonstra que a mulher é uma propriedade indefesa tomada da natureza como um animal pelo homem, o qual tem quantas esposas lhe for possível sustentar, sendo isso seu status e sucesso tribal. A desculpa para existir um mundo polígamo era que um homem com várias mulheres estava, na verdade, protegendo estas mulheres, mas o direito delas se autossustentarem lhes era negado. A mentalidade de que a mulher é um objeto ou animal a ser capturado, laçado ou caçado persiste no discurso moderno em expressões e gírias de nossa cultura como "fulano tá pegando ela". A mulher foi transformada em um produto a ser pegado e toda vez que uma pessoa recebe um preço,
o ser humano se desumaniza. A sociedade veio a concordar com isso e, em busca do prazer, livrou-se de qualquer compromisso que o sexo possa trazer. Assim, considerando os corpos como um objeto de prazer, foram desumanizadas, vendidas, prostituídas e negociadas. Do outro lado, o homem afirmava sua força e domínio por sua potência sexual, também se desumanizando e se comparando a animais que seguem seu instinto, destituído de moralidade. Basta constatar que o chefe de Varna, um europeu da Idade do Bronze, foi sepultado com seu martelo de guerra e suas joias, que incluem um protetor peniano de ouro, símbolo de sua força e poder viril, que envolvia seu falo como um objeto dourado. Mas se quisermos procurar um lugar no mundo da Era do Bronze, onde a mulher começou a ter algum direito defendido em lei, é curiosamente no berço da cultura patriarcal que vamos encontrar as primeiras discussões sobre os direitos das mulheres. Isso porque a cultura patriarcal não é a mesma coisa que machismo. O patriarcado era um estilo de vida em cuja liderança estava centrada no patriarca, mas não necessariamente era contra as mulheres. Imagine, por exemplo, que uma mulher ficasse viúva ou órfã no mundo sem polícia, sem direitos humanos, onde todos viviam vulneráveis aos mais fortes. O que impediria que qualquer um escravizasse tal mulher? Neste mundo, o patriarcado era uma instituição de proteção. Por favor, veja o vídeo anterior e as leis de Hammurabi, aqui neste canal. Na sociedade de Hammurabi, a mulher era protegida por contratos de casamento que impediam a mulher de ser simplesmente abandonada e ficar vulnerável à violência ou exploração pela prostituição. Aliás, se um homem abandonasse a casa sem deixar alimento e sustento, a mulher estava livre para arranjar outro marido, mas se o homem deixasse o lar provido de alimento, a mulher deveria permanecer fiel. No adultério, o homem e mulher adúlteros eram punidos com a morte. O estupro e o incesto também eram punidos com a morte. O mundo patriarcal foi o primeiro que legislou em defesa da mulher e reconheceu seus direitos. Como na época não havia pensão em caso de divórcio, invalidez do marido, viuvez ou abandono, havia um outro método para garantir o sustento da mulher e dos filhos. Tratava-se do dote da noiva, um montante em valores dado pelo noivo ao seu sogro, que ficava reservado para o seu sustento em adversidades futuras. É claro que houve pais que se aproveitaram disso, mas o objetivo do costume era positivo em si. Em caso de injúria ou da separação, que era chamado de repúdio, ou qualquer ameaça à mulher, ela podia voltar à casa de seu pai e usufruir do dote da noiva como uma pensão. Na verdade, o pai ou o irmão mais velho dela estavam obrigados a serem seus resgatadores em tais circunstâncias. Hoje olhamos tal costume nos tempos de Hammurabi como machista e como se a mulher tivesse um preço, mas na verdade o real sentido do dote era um seguro de vida, melhor que as pensões de hoje, e uma moça não seria casada nunca com alguém que não lhe desse uma vida digna. Aliás, é por isso que os casamentos eram arranjados pelos pais. Embora os filmes que retratem o dote sempre mostrem meninas chorando por ter que casarem com velhos ricos, na verdade, este formato, a nós estranho, ainda é praticado em muitas culturas orientais hoje em dia. Entrevistas com várias destas mulheres têm revelado mulheres surpreendentemente felizes. Eu sei que isso pode soar absurdo para ocidentais como nós, mas faça um esforço para entender uma cultura diferente da nossa. Enquanto nós pensamos em achar a pessoa certa que nos faça feliz, jovens que se casavam por acordos feitos entre seus pais se preocupavam em ser a pessoa certa e fazer o outro feliz. Por consequência, o amor deles era voltado a se preocupar em ser para o outro a melhor pessoa, já que eles não podiam escolher. Este era um mundo onde se confiava na sabedoria dos pais e as pessoas pensavam em ser em vez de ter. É claro que nem tudo era perfeito, havia adultério, prostituição, e a mulher, embora protegida sob a égide da família, lamentavelmente ainda tinha pouco direito à opinião. Este ainda era um mundo machista e foi nesta época, em 1800 anos antes de Cristo e 2500 anos antes do islamismo, que viveu Isaac e Jacó, personagens do livro de Gênesis.
O casamento de Isaac é um exemplo deste costume que envolve a negociação entre famílias, a entrega de presentes por parte do pretendente e a decisão da família da noiva, que a consultava se ela queria ou não aceitar a proposta de casamento. Então nem sempre a noiva era obrigada a casar. Ela não escolhia o pretendente, mas podia dizer não aos pretendentes. É notável como desenvolveu-se um discurso sobre o machismo associado com os patriarcas bíblicos, mas na prática, quem mandava na era patriarcal eram elas e não eles. Leia a história de Gênesis e você verá. É Sara, a mulher de Abraão, quem manda o marido ter um filho com sua escrava para que o filho seja dela. É Sara quem manda o marido despedir a serva e seu filho. Quando Eliezer vai atrás de uma esposa para Isaque, os familiares dela perguntam se ela quer ou não acompanhar e casar-se com este matrimônio arranjado. É Rebeca quem manipula as circunstâncias para que Jacó seja abençoado em lugar de Esaú. É Rebeca quem envia Jacó para a terra de seus parentes. As mulheres são protagonistas de grandes decisões no mundo do patriarcado e influenciam totalmente os seus maridos nas histórias do livro de Gênesis. Se você acha que a Bíblia é machista, perceba algumas coisas. Primeiro, nem tudo que a Bíblia relata quer dizer que ela aprova. Ela relata atos machistas, e isso não quer dizer que ela, como unidade teológica, os aprova. Segundo, a Bíblia não nega que os homens eram machistas, mas lida com isso, revelando gradualmente a eles, conforme eles conseguiam aprender, a forma correta de tratar o ser feminino. Lembre-se que os episódios e falas estão dentro de um contexto sociológico diferente do nosso e que expressam aquele momento histórico e não o do século XXI. Terceiro, as leis tomavam o sistema do patriarcado porque sua sociedade era essa, mas há exemplos de que Deus tomava as mulheres em igualdade aos homens. A Bíblia relata um exemplo desses no livro de Números, quando as terras estão para serem divididas. Como a herança era por costume passada através de herdeiros homens, para impedir que as mulheres fossem roubadas, certo homem chamado Zelofeade morrera sem filhos, e suas filhas viram que ficariam sem herança. A Bíblia conta que elas pleitearam sua causa com Moisés, que consultou diretamente a Deus, e Deus mudou a própria lei para fazer justiça às mulheres, para que herdassem uma porção correspondente ao seu pai. Nesta pequena história, vemos que Deus via a mulher como igual ao homem em todos os direitos. Mas esta é uma leitura machista do texto e não necessariamente um texto machista. Há de se notar primeiramente que o texto demonstra que ela foi enganada pelo tentador disfarçado de serpente, mas Adão foi muito mais culpado do que ela, porque pecou conscientemente. Se ler o texto calmamente, você notará que nem Eva e nem Adão são amaldiçoados. Quem é amaldiçoado é a terra, que passa a produzir cardos e abrolhos e passa a ter morte em seu ciclo natural. Por decorrência dos efeitos do pecado na natureza, que chamamos de maldição, a mulher passa a ter os filhos em dor e o homem a sofrer muito para conseguir o alimento e sustento da terra que foi amaldiçoada. Se lemos o texto pela ótica da igualdade, primeiramente Eva foi feita da costela, palavra em hebraico que significa lado, indicando a igualdade, ou seja, que Deus não queria que a mulher fosse nem inferior, nem superior, nem à frente, nem atrás, mas ao lado, em posição de igualdade ao homem. Ela é feita depois que o homem, para que ele perceba que sua vida é infeliz e incompleta sem ela. Por isso ele a chama de auxiliadora idônea, expressão que queria dizer que ela o fazia completo. Era para terem sido felizes e harmoniosos, mas como o pecado sempre joga uns contra os outros, o homem adquiriu a natureza pecadora. Ao ser interrogado por Deus, nasceu pela primeira vez o machismo, quando o homem jogou a culpa de seu erro na mulher, dizendo, abre aspas, a mulher que tu me destes me deu de comer, fecha aspas. E nisto, Adão está atribuindo a Deus a culpa por ter lhe dado alguém que, segundo ele, lhe fez um mal. É muito errado dizer que esta é uma passagem machista
que torna a mulher culpada de tudo. Na verdade, é o contrário, pois o texto demonstra que Adão está colocando a culpa em Deus e na mulher por sua própria escolha. Poderíamos inclusive dizer que o texto faz justiça à mulher e é um texto mostrando que o machismo é pecado e é o ato de culpar a mulher pelos erros do homem e fazê-la sofrer por culpas que não são suas. Uma vez que o pecado os desuniu, Deus descreveu que o marido a dominaria e que ela teria que se sujeitar a ele. Mas lembre que este é um texto inspirado, porém escrito num contexto e para um público da Era do Bronze, ou seja, para ler no mundo atual, você precisa usar Jesus como chave interpretativa, onde Cristo é o marido e a igreja é a esposa, ou seja, sujeitar-se ao homem é como a igreja se sujeitar a Cristo, e Cristo ama e morre por essa igreja. Segundo o ensino do Novo Testamento, a esposa respeita o marido, que a protege e ama com relação de Cristo e a igreja. Sim, mulheres precisam de proteção, e quem protege um jardim de flores não as considera diminuídas, e sim belas e caríssimas. Cristo jamais faria mal à igreja, assim os homens jamais deveriam fazer mal às mulheres. Tudo na Bíblia precisa ser interpretado tendo Cristo como intérprete. Veja Jesus diante da mulher pega em adultério defendendo a vida dela. Veja Jesus sendo tocado por uma intocável, a pecadora que o ungiu em gratidão. Veja Jesus diante da samaritana dando atenção a uma pária da sociedade. Veja Jesus dando atenção a uma mãe que perdeu um filho. Veja Jesus curando uma mulher com fluxo. Veja Jesus indo ressuscitar Lázaro e consolando as irmãs dele, Marta e Maria. Veja Jesus na cruz, morrendo e ainda assim preocupado em pedir que João cuide de sua mãe. Veja Jesus escolhendo Maria Madalena, uma testemunha sem valor para a sociedade da época, como a primeira testemunha de sua ressurreição. Se Jesus não tivesse nascido, as mulheres ainda seriam uma propriedade, tal como eram no Império Romano pagão, sem qualquer direito social. Mas no reino de Jesus, as mulheres são iguais, e inclusive havia um grupo de discípulas que eram mães de alguns discípulos ou mulheres convertidas. Embora nosso vídeo trate sobre a mulher na Idade do Bronze, que antecede o próprio momento histórico de Jesus, a Idade do Bronze é o berço dos problemas que acompanharam o sofrimento feminino, e não terminam mesmo durante a era cristã. Há de se reconhecer que por diversas vezes a cristandade cometeu crimes e preconceito contra as mulheres, e algumas vezes estes crimes foram justificados com teologia suja e filosofia mentirosa. Mas poucos sabem que o polêmico movimento feminista surgiu com o próprio cristianismo. Aliás, o berço do feminismo se encontra no século XIX, no que é chamado de a primeira onda feminista ou as sufragistas. Entre as pioneiras feministas do movimento pelo direito do voto estavam mulheres como Lucretia Mott, Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, que lutaram pela abolição dos escravos, contra o vício da bebida e pelo direito das mulheres não fazerem sexo com seus maridos quando não desejassem e, com isso, evitarem a gravidez. Na verdade, elas eram totalmente contrárias ao aborto, e foram elas que conseguiram o direito do voto feminino. O que elas tinham em comum? Eram todas mulheres cristãs, muito religiosas, movidas por sua fé e crenças bíblicas. A maioria delas, inclusive, era Quaker, uma religião extremamente conservadora, focada na família tradicional e no conceito da igualdade de todos, inclusive das mulheres. Só para lembrar, os Quakers estão na história de fundação do Greenpeace e da Anistia Internacional. Muitas destas primeiras feministas tinham uma luta acirrada contra a bebida alcoólica, pois o álcool sempre foi um dos maiores catalisadores de crimes contra as mulheres. Em muitos lares até hoje, por todo o mundo, homens continuam bebendo e em sua fúria fazem crianças e mulheres de vítimas. O álcool tem sido desde sempre associado à violência doméstica. Um exemplo desta luta foi uma devota cristã feminista da primeira onda chamada Frances Willard, que em 1874 participava do movimento cristão de temperança
nos Estados Unidos e hoje é conhecida como uma heroína americana. O canal Observatório 7 dedica este vídeo a todas as mulheres vítimas de tratamentos cruéis e faz um apelo para que você denuncie crimes contra as mulheres, onde muitas delas são chantageadas, agredidas e violentadas. Procure em sua cidade um Disque Denúncias, veja nas descrições aqui do canal o link do projeto Quebrando o Silêncio, que tem por objetivo ajudar vítimas da violência. Condene os beberrões que ainda continuam humilhando os inocentes e usam o álcool como encorajador da sua violência. Se você está destruindo sua vida e sua família com álcool, procure ajuda. O álcool ainda continua fazendo vítimas. Não precisamos debater ou nos ofender sobre machismo ou feminismo. Nós devemos nos unir e proteger as mulheres como Cristo protegeu a mulher que iria ser apedrejada. Eu agradeço de coração a Deus por minha mãe, por minha esposa, por minha filha e todas as mulheres incríveis que foram minhas professoras, educadoras e participaram da minha história. Terminando este vídeo, procure uma mulher importante em sua vida e agradeça fazendo um gesto de amor e respeito a ela. Qual é a solução para acabar com o machismo? A solução é que cada marido trate sua esposa com o respeito que José tratou Maria. A solução é que cada mãe faça como Maria e eduque seus filhos como Maria educou Jesus, para que homens tratem as mulheres com respeito e dignidade como Jesus as tratou. Podemos e devemos fazer muitas leis que beneficiem as mulheres, mas as mães têm mais poder do que todas as leis juntas, porque a educação antecede a lei.